pesca do pintado vai ser proibida em todo o país a partir do dia 5 de dezembro. A espécie foi incluída pelo Ministério do Meio Ambiente na lista oficial de ameaçadas de extinção, na categoria vulnerável. O pintado é um peixe de grande porte que pode medir até 1,5 m e pesar até 50 quilos. Uma espécie muito apreciada na pesca esportiva. E para explicar para a gente essa proibição, recebemos aqui no Agromanhã a analista ambiental Carla Polaz, do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Muito bom dia, Carla. Um grande prazer recebê-la aqui com a gente. Olá, Lilian. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês também para a gente falar desse assunto. Muito bem. Queria começar entendendo um pouco sobre os motivos, né, para a proibição da pesca do pintado. Como a gente disse, uma espécie muito apreciada, né? Quais os motivos que levam vocês a proibirem? Perfeito, Lilian. A primeira coisa importante, né, para a gente conversar é que a pesca vai ser proibida porque o pintado foi incluído na lista de espécies ameaçadas de extinção do Brasil, né? O que acontece? O ICMBio é quem faz esse trabalho técnico aplicando um método que é de uma instituição reconhecida internacionalmente, que é a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, e o fato do pintado ter tido 30% de redução nas suas populações, quando a gente considera a distribuição do peixe no país todo, fez com que ele entrasse nessa categoria vulnerável. Então, é por isso, Lilian, porque o pintado, a partir de 5 de dezembro, passa a ser uma espécie ameaçada de extinção no Brasil. Certo. E aqui, né, uma vez que a espécie é considerada ameaçada, o uso dessa espécie passa, então, a ser proibido. Certo. A gente tem algumas imagens, enquanto você falava, que vocês, inclusive, compartilharam conosco, que a gente consegue ver várias espécies ali, várias variedades, digamos assim, né, do pintado. Conta um pouquinho pra gente, assim, isso vale para qualquer tipo de pintado e quais os estados que mais produzem aqui no Brasil, né, onde fica maior a nossa atenção? Perfeito, Lilian. Pintado, né, ou surubim são nomes populares e isso acarreta um certo problema, porque todo bagre, né, esse peixe de couro com pintinhas, pode ser chamado de pintado, né? Então, é uma espécie que vai ser, que passa a ser proibida até segunda ordem, na verdade, porque o Ministério do Meio Ambiente, junto com o MAPA, né, com a Secretaria de Aquicultura e Pesca do MAPA, já começaram tratativas para que haja um plano de recuperação. Então, muito provavelmente, a pesca vai ser liberada em algumas regiões, proibida em outras, né? Eu ainda não consigo dizer exatamente onde, mas consigo antecipar de que esse plano vai existir. Voltando a falar da espécie. Essa espécie de pintado que vai ser proibida, ou de surubim, como é mais chamado no São Francisco, chama Pseudoplatystoma corruscans, tá? Então, como é que ela é? Você já deu as características, né, aqui no início da entrevista. Ele fica um peixe grande, né? Ele tem pintinhas pretas no lombo, que é acinzentado, a barriga esbranquiçada, a cabeça é achatada, comprida, né? E ele é diferente, por exemplo, de uma outra espécie que também é pescada, que é a caxara, que vocês devem ter visto aí na foto, que é um peixe mais tigrado. E um outro problema que a gente tem associado ao pintado é o fato de ele se hibridizar, ou seja, o cruzamento do pintado com a caxara gera um híbrido que em muitos lugares é chamado de ponto e vírgula, porque aí a carne, né, a pele do peixe fica com pontinhos e com as listras, né, dando essa impressão do ponto e vírgula. Nossa, olha quanta informação interessante que você trouxe, né? A importância da gente falar com quem está entendendo o assunto. Realmente, são muitas diferenças, né? E é importantíssimo a gente acompanhar. Agora, eu queria saber, assim, uma pergunta que a gente até estava conversando aqui na redação antes dessa entrevista. Como que é feita a fiscalização disso, né? O pescador sabe ali que não pode pescar, mas como que vai ser feita, de fato, essa fiscalização aí nas regiões que estarão proibidas? Então, vamos lá, Lilian. A partir de 5 de dezembro, a portaria das espécies ameaçadas de extinção entra em vigor. Uma coisa
relevante para a gente mencionar aqui é que isso independe das portarias de defeso. Ou seja, o pintado e todas as outras espécies da piracema, né? Eu ouvi vocês falando no início da chamada de que no Mato Grosso, por exemplo, o defeso começa no dia 3 de outubro. Ou seja, a partir do dia 3 de outubro, no Mato Grosso, também não pode mais se pescar pintado, mas aí por conta da piracema, tá bom? Então, essa é uma dúvida que também está acontecendo, né? Se a portaria só entra em vigor dia 5 de dezembro, então vai poder pescar pintado até 5 de dezembro? Não, pessoal, vocês precisam observar as portarias de defeso de cada estado. Em relação à fiscalização, quem é responsável pela fiscalização, né, no país são os órgãos estaduais e o órgão federal, que é o IBAMA. Então, a fiscalização, principalmente da pesca, no geral, ela está mais associada aos órgãos estaduais. Aí, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar se informar em cada um dos estados, né? O pintado ocorre nas bacias do Alto Paraguai, que engloba o Pantanal, São Francisco, Bacia do Paraná, que se estende ali pela Bacia do Prata, e na Bacia do Uruguai também. Então, é importante que vocês estejam atentos às regras dos órgãos estaduais, principalmente. E aí, o IBAMA, né, faz a fiscalização com certa periodicidade, principalmente nos rios federais. Perfeito, Carla. Olha, grande prazer falar contigo, viu? Essas importantes informações. Sempre que vocês tiverem, né, qualquer assunto, informação relacionada também ao nosso setor aqui de agricultura, pecuária, pesca, aquicultura, estejam sempre bem-vindos aqui e a gente vai seguir acompanhando também essas informações. Um ótimo dia, boa semana e até a próxima. Obrigada, Lilian. Boa semana para vocês também. E assim que a gente tiver mais informações sobre o plano de recuperação, eu volto a falar aqui com vocês. Tá bom, combinado então.